Tucker Carlson é um odiador de judeus. Eu sei, ele e seus apoiadores vão dizer que ele está apenas criticando Israel. E nem todo mundo que critica Israel é antissemita. Isso é verdade. Também não gosto de xingamentos porque é o caminho mais fácil, tentando desqualificar alguém sem abordar o que a pessoa realmente diz. Mas no caso de Tucker Carlson, isso se tornou inevitável. Originalmente, eu planejava fazer um vídeo desmentindo o último episódio dele, onde ele entrevistou uma freira de Belém. Foi de um nível tão embaraçosamente baixo que foi doloroso de assistir. Pelo menos se ele tivesse trazido alguém interessante, com uma crítica legítima a Israel. Mas essa freira de Belém foi constrangedor, e o Steven Crowder já fez um vídeo sobre isso, cobrindo todos os pontos importantes. Como Tucker Carlson tem uma obsessão absoluta por Israel e pelos judeus, decidi fazer um vídeo sobre ele e seu canal, não apenas desmentindo um vídeo específico. E o que é estranho sobre essa obsessão é que, mesmo sendo um conservador, religioso e de direita, a fixação dele por Israel parece exatamente com a obsessão que vemos na extrema esquerda. Algumas das críticas de Carlson são legítimas. Ele aponta que os Estados Unidos gastam bilhões apoiando outros países enquanto as coisas em casa não vão bem. Tudo bem, mas por que ele só menciona Israel e Ucrânia? Ele esquece de mencionar que 80% da ajuda que Israel recebe deve ser gasta em armas americanas. Então, na prática, a ajuda apoia principalmente a indústria bélica americana. Ele não menciona que Egito e Jordânia juntos recebem quase tanta ajuda quanto Israel. Na verdade, mais, porque a ajuda à Jordânia não retorna para a indústria americana. As bases americanas no Japão custam o dobro do que Israel recebe. Mas Carlson não toca nesse assunto. E é exatamente isso que caracteriza os antissemitas. Um foco doentio e incessante em culpar os judeus, enquanto ignora todos os outros casos. Ele também ataca o AIPAC, o lobby pró-Israel. Se você me dissesse que o único lobby na política americana é o AIPAC, eu diria tudo bem. Mas a realidade é que existem inúmeros lobbies. E ao contrário de outros, o AIPAC não é financiado pelo Estado de Israel, mas por judeus e cristãos americanos que acreditam em valores compartilhados entre os Estados Unidos e Israel. Enquanto isso, países como Japão, Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos despejam bilhões diretamente na política americana. Muito mais do que os americanos doam ao AIPAC. Aqui está algo ainda pior. O Catar canalizou mais de 5 bilhões de dólares para o ensino superior americano nas últimas 2 décadas. Você acha que eles estão fazendo isso por bondade para ajudar os estudantes americanos? Ou talvez para promover uma agenda que não necessariamente está alinhada com os melhores interesses dos americanos? E a propósito, o Catar até financia programas escolares nos Estados Unidos. Louco, não é? Mas no mundo do alt-right, de Tucker Carlson, isso nunca é mencionado. E quando Tucker entrevistou o primeiro-ministro do Catar, foi tão doce que quase me deu diabetes. Outra coisa que Tucker adora mencionar: cristãos estão sofrendo em Israel. Realmente? Tanto sofrimento que Israel é um dos únicos lugares no Oriente Médio onde a população cristã cresceu 500% desde 1948, de cerca de 30 a 35 mil para cerca de 180 mil. Enquanto isso, Gaza caiu 50%. Líbano, Síria, Iraque, mesma história. Declínio massivo. Egito continua sequestrando meninas cristãs. Ataques terroristas em igrejas. Quantos cristãos foram assassinados em Israel por serem cristãos? 0. Quantas igrejas foram explodidas por judeus em Israel? 0. A pior coisa que alguns judeus fizeram foi cuspir nos monges da cidade velha de Jerusalém. É feio, é nojento. Eu pessoalmente testemunhei isso uma vez como guia turístico. E sim, isso acontece ocasionalmente em lugares muito específicos. Monte Sião, bairro armênio, Via Dolorosa. Mas vamos manter a perspectiva. Esses são incidentes raros. E é cuspir. A chance de cristãos serem atacados em Israel é praticamente 0 comparada à chance de um judeu ser atacado nos Estados Unidos. 4 ou 5 ativistas pró-Israel foram assassinados na América nos últimos 2 anos. E há milhares de incidentes antissemitas.
vandalismo, agressões, pichações contra instituições judaicas. E esse é o padrão. Contra a ajuda externa do EUA. Tudo bem. Então mencione Japão, Coreia, Egito, Jordânia. Contra o lobby? Tudo bem. Proíba todo lobby estrangeiro, não só o judeu e o israelense. Preocupado com os cristãos no Oriente Médio? Ótimo. Então fale sobre o genocídio de cristãos que está acontecendo em toda a região. Mas se você se revolta com um judeu cuspindo em um monge em Jerusalém, enquanto ignora muçulmanos sequestrando meninas cristãs no Egito ou explodindo igrejas na Síria, você é um antissemita. De certa forma, eu entendo. Judeus e Israel são fascinantes. Mas se você vai falar sobre nós o tempo todo, pelo menos diga a verdade. Em vez disso, Carlson dá espaço para pessoas que distorcem a história. Como historiadores que afirmam que o exército alemão matou milhões por razões humanitárias. Porque não tinham comida suficiente. Por que não contar a verdade? O lado positivo. Tucker, você provavelmente conhece a América melhor do que eu. Se você for assaltado na rua, o agressor será judeu? Se houver tumultos na sua cidade, serão os judeus que estarão saqueando lojas e agredindo policiais? Aqui está algo que você provavelmente não sabe. Os judeus rezam toda semana pelo sucesso dos países em que vivem. Sim, em toda a sinagoga do mundo, os judeus fazem uma oração pelo bem-estar do governo. Ela se chama oração pelo bem-estar do governo, ou aquele que dá salvação aos reis. Por que os judeus rezariam pelo sucesso dos outros? Porque os judeus entendem algo que os socialistas nunca entendem. O sucesso de outra pessoa não acontece às suas custas. Você quer viver cercado de pessoas bem-sucedidas. Você quer estar em uma sociedade de empreendedores e criadores. Porque onde os judeus prosperam, todos prosperam. Historicamente, os judeus são uma minoria bem-sucedida e não violenta. E quando os judeus não se sentem seguros e não conseguem viver, como está acontecendo na Europa Ocidental hoje, isso é um péssimo sinal. Para todos. Então, Tucker, se você não consegue parar de falar sobre judeus, tudo bem, eu entendo. Nós somos interessantes, mas pelo menos fale sobre a contribuição judaica para a alta tecnologia, ciência, arte, cultura, inovação e mais um ponto. Tucker Carlson se apresenta como um cristão devoto. Então, não é estranho que a existência de Israel o incomode tanto, que o povo judeu tenha retornado à sua terra natal histórica? Para mim, isso parece mais um milagre. Mantenho minha crítica ao Carlson. Mas como judeu, também acredito que as pessoas podem mudar, que as pessoas têm livre-arbítrio. Tucker, você sabe disso. Jesus era judeu. A Bíblia que ele conhecia era a Bíblia judaica. Seus discípulos eram judeus. A sociedade em que ele vivia era judaica, na terra de Israel. Se você quiser entender melhor Jesus e o Novo Testamento, venha para Israel. Eu vou te levar a Cafarnaum. Jesus escolheu estar lá e não atravessar o Rio Jordão, onde seria mais seguro para ele, porque estava se dirigindo aos judeus. Em Jerusalém, vou te mostrar uma pedra sobre a qual Jesus certamente caminhou quando subiu ao templo. Neil Armstrong, um cristão devoto, esteve lá e disse: "Estou mais empolgado pisando nessas pedras do que quando pisei na lua." Eu vou te levar a Qumran, um dos sítios mais fascinantes, onde você verá que Jesus não era contra os judeus. Havia muitos grupos judaicos e ele ofereceu outro caminho. A seita de Qumran provavelmente influenciou João Batista. Você não pode entender o Novo Testamento sem compreender o contexto judaico daquela época. E você só pode fazer isso em Israel. E quando você andar por Israel, verá como é seguro ser cristão aqui. Tenho certeza de que depois de uma visita, sua perspectiva mudaria. Meu próximo vídeo será sobre algo que Tucker Carlson ainda não abordou: a islamização da América. Então inscreva-se no canal e não perca! E venha para Israel. Não importa se você é judeu, cristão, religioso, secular, de direita, de Wisconsin ou até mesmo de esquerda. O único lugar no mundo onde o socialismo realmente funcionou e não se tornou uma ditadura. O único lugar onde dezenas de milhares viveram em verdadeira partilha comunitária. Aqui em Israel, no kibbutz, onde estou sentado agora. Então venha, somos interessantes. Vejo vocês no próximo vídeo. Yalla, tchau!